Sejam bem-vindos a mais uma videoaula com seu amigo e grande parceiro, professor Torres. Galera, vamos relembrar alguns tópicos importantes que foram discutidos nas aulas anteriores. Nós discutimos sobre a questão das misturas. As misturas, elas poderiam ser homogêneas ou heterogêneas. Isso é uma informação super importante para que você, birubiru, possa entender a videoaula de hoje. A videoaula de hoje é sobre métodos de separação de mistura. Podem ver que atrás de mim já deixei um quadro todo pronto com os principais métodos. Mas vamos reprisar. As misturas, que eram aquelas uniões de várias substâncias químicas, elas podiam ter mais afinidade ou menos, ou mais intimidade ou menos intimidade. Essa intimidade caracterizava se a substância se misturava mais perfeitamente ou não com as outras substâncias. Na mistura homogênea, você está lembrado que as substâncias se misturam tão perfeitamente que nós não conseguimos distinguir quem é quem. Ao olhar, vimos uma fase só, chamamos de um sistema monofásico. Já na mistura heterogênea, as substâncias não têm tanta afinidade. Umas são polares, outras são apolares. E com isso, não conseguem fazer uma interação e ficam no mesmo recipiente, mas não totalmente misturados. Chamamos de sistemas polifásicos. Vocês vão ver aqui atrás de mim um quadro com os principais métodos de separação. Você chega no quartel, o sargento fala: meu irmão, separe as substâncias. Só que eu quero que você note no quadro atrás que os métodos que eu coloquei foram os métodos mais simples possíveis. Ok? Os métodos mais simples possíveis. Nós vamos ter outros quadros como esse. Na verdade, não. Outros quadros, não. Mais um quadro. Então, você que vai fazer prova militar, ou você que vai fazer vestibular, você tem que entender que essa matéria é uma matéria super importante, mas com muita informação. Então, vamos lá. Repare o seguinte. Repare que eu coloquei um quadro todo organizado para vocês. O método a qual poderá ser utilizado, a classificação desse método, o estado físico que as substâncias nesse método devem se encontrar, um exemplo e definição. Vamos lá então. O primeiro método está ali em cima, é o método mais fácil. É o método da catação. Meu amigo, tenta entender o seguinte. Quando falamos catação, é você usar suas próprias mãos como ferramenta. Então eu coloquei assim, observa comigo aqui. Catação, ela serve para separar, ela serve, vamos para cá. A catação serve para separar misturas heterogêneas, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, areia e cascalho. Se você reparar muito bem, tá? A catação, você usa as suas mãos como ferramenta de separação. Não é um método tão utilizado, porque ele é limitado, porque se eu chego numa obra e te dou uma certa quantidade grande de areia e cascalho para separar, você não vai catar. Então você vai ver que você, durante a prova, verá qual o melhor método para você separar as suas misturas. Atento com uma coisa, muitas vezes, nos exemplos que eu vou dar no final da aula, podemos usar mais de um método. Mas vamos lá. Catação, ela serve para separar misturas heterogêneas, misturas de dois sólidos. E eu coloquei aqui como exemplo a areia e o cascalho. Mas se você tiver uma certa quantidade de areia e cascalho mais avantajada, nós podemos usar a peneiração. A peneiração é aquele método que usamos aquela peneira da obra que o pedreiro utiliza para separar aqueles pedacinhos de pedra ou areia grande, condensada, sólida, né? Eu não esqueci o nome agora, para que não atrapalhe o embolso dele. Então, a peneiração também serve para separar misturas heterogêneas. Sólido, sólido.
acabei colocando como mesmo exemplo. Só para você reparar que a catação e a peneiração são exemplos muito próximos um do outro. Tá? Agora, cuidado. Você pode ver que eu botei uma sequência de métodos. Falamos da catação, que você usa como ferramenta as suas mãos para separar aquelas duas substâncias. Vamos imaginar o seguinte, você foi trabalhar. Toda essa teoria, né, que nós vamos ver da química, você foi trabalhar, abriu sua gaveta de roupa e viu várias blusas amarelas, azuis, verdes. Você também fez uma catação. Tá? Você não vai peneirar suas blusas, né? Então, a catação, por exemplo, você faz todo dia. A peneiração, usei a peneirinha, só cuidado. Então, professor Torres, quer dizer que quando eu fui tomar um suco de laranja e eu coei suco de laranja, eu estou usando peneiração? Não. É porque na peneiração nós usamos uma peneira. Quando filtramos, podemos usar uma peneira ou podemos usar um filtro de papel. Eu quero que você atente para esses três métodos. A catação, usamos as mãos. A peneiração, usamos uma peneira para separar sólido de sólido, né? Vão ter sólidos menorzinhos, outros maiores, e a peneira vai permitir que o menorzinho passe e que o maiorzinho fique preso na peneira. Só que, quando eu falo em filtração, a filtração que também pode usar a mesma ferramenta, a peneira, ou filtro de papel, o filtro Melito, como fazemos café, é para separar sólido de líquido ou sólido de gás. Então, filtrar é o ato de você tirar substâncias sólidas que estão numa substância líquida. Aí vamos lá, eu até coloquei como exemplo aqui um suco de abacaxi. Um suco de abacaxi, um suco de laranja, que você precisa retirar a polpa. Isso chamamos de filtração. Agora, eu vou colocar uma observação aqui, que é o próprio ar condicionado. O ar condicionado, ele também utiliza a filtração, né? Quando o ar vai puxar, quando o ar condicionado vai puxar o ar, acaba ficando retido naquela telinha ali na frente, as impurezas estão presentes no ar. Que impurezas são essas? As partículas sólidas que estão suspensas no ar. Então a filtração também é um método aplicado no ar condicionado. Tranquilo? Então já vimos catação, né? Já vimos peneiração. Eu vou colocar aqui para você assim, ó. Catação, usamos as mãos como ferramenta, beleza? Peneiração, qual seria a definição? A definição seria o quê? Seria utilizar, né? Vamos botar assim, utilizar uma peneira para separar pela diferença, espero não estar na frente, diferença de quê? Diferença de quê? De tamanho. Como assim, Torres? Tamanho, sim. Vão ter aquela areia menorzinha, aquela areia maior, a própria areia e o cascalho, né? São bem diferentes de tamanho. Ou eu tenho uma areia mais grossa e uma areia mais fina. Quando eu passo na peneira, a areia fina vai embora, a areia grossa fica. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Filtração, já sabe, né? Utilizamos, vou botar aqui uma separaçãozinha. Utilizamos o quê? Um filtro de papel. Usamos um filtro ou uma peneira. Para que, meu amado professor? Usamos um filtro e uma peneira para separar o quê? Para separar as partes sólidas. Então, vocês vão ver, vocês que estão me assistindo, se for necessário, pause a videoaula, tá? Volte a videoaula, não tem problema. E faça essas anotações no seu caderno, tá? Você está vendo que são métodos super simples.
Ventilação. Ventilação não é um método que cai muito nas provas, então eu vou falar bem rapidinho. A ventilação é quando vovó, ela ia torrar o amendoim, e que você comeu o amendoim, o que você fazia? Você pegava o amendoim, esfregava na mão, que você não gostava de comer com aquela palha, e você soprava. Isso é ventilar. Quando eu morei no sítio do meu avô, eu via muito pessoal que ia colher feijão, colocar as vagens de feijão sobre uma lona e deixavam lá no tempo. Após alguns dias, eles iam com umas varas de bambu e sentava a paulada nas vagens para que elas abrissem. Daqui a pouco, cada um pegava uma ponta e sacudia. Ao sacudir, produzia o vento e levava aquela palha. Então, galera, a ventilação, que é um método para separar misturas heterogêneas de sólido e sólido, é para separar objetos, substâncias que estejam ali naquela mistura, que sejam facilmente levadas pelo vento, tá? Então, geralmente vai separar substâncias leves, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, separa substâncias leves, tá? Beleza? Estamos esquentando, a coisa está esquentando. Dissolução, galera, vou botar um asterisco aqui para vocês, para marcar, para dizer o seguinte, ó, tem que tomar cuidado com a dissolução. Por que tem que tomar cuidado? A dissolução não é um método. Deixa eu dar um pause aqui rapidinho, calma aí. Voltei porque o meu pause aqui não queria despausar, estava dando problema aqui no nosso equipamento. Então eu fiz um asterisco na dissolução, porque na verdade a dissolução não é um método para ser usada sozinho. Vamos imaginar que eu peço para você separar para mim areia e sal. Pensa comigo, tu vai catar areia? Tu vai catar seu juízo, pô. Como que você vai catar areia? Ou catar o sal? Você vai peneirar? Se eu peneirar, a areia e o sal vai passar. Vou ventilar. Não rolou. Então eu quero que você entenda que a dissolução é um método aplicado junto com outros para que você consiga diluir uma das substâncias. Então a dissolução geralmente é aplicada num conjunto de substâncias numa mistura que uma não é separada com a adição de água e a outra é diluída, que na verdade não se separam, mas na verdade você vai produzir uma mistura aquosa. Então fique lembrado, dissolução geralmente aplicamos para que possamos diluir um dos dois sólidos que podem ser dissolvidos na água para depois poderem ser filtrados. Que se você reparar bem, se eu tenho areia e sal, o que você pode fazer? Pegamos a areia e o sal e colocamos água. Ao colocar água, o que vai acontecer? Isso. O sal será dissolvido pela água. Vai ficar o quê? Uma mistura de uma solução salina, uma solução de água e sal mais areia. Você então vai lá e filtra. Ao filtrar, não se engane. O sal não ficará retido no filtro de papel. A água salgada passará pelo filtro e quem ficará retido é a areia. Você vai ter separado a areia em um lado e a água salgada no outro. Se eu tenho água salgada, como que eu posso fazer para separar? Eu posso evaporar. Então, a evaporação, e olha a diferença, quando você botou a água salgada ela era homogênea. Para separar uma substância só de mais líquida aqui, água e sal. Então aqui nós vamos separar pela evaporação. Quer dizer, uma substância que evapora facilmente, outra não. Então você pode ver que geralmente a dissolução ela está casada com a evaporação. Para fechar aqui, eu vou falar sobre imantização logo, porque a imantização é um método muito simples. É um método que você usa um eletroímã ou um ímã para separar um objeto metálico.
Eu botei como exemplo aqui o seguinte, ó. Eu tenho lá vários pregos e madeiras, ou pó de madeira. Ou teria lá um saco com pó de madeira e me caíram 10 pregos nesse saco. Se eu quero separar, é só eu aproximar um ímã e eu retiro esse objeto metálico. Porque você sabe que os ímãs têm a capacidade de atrair esses objetos. Ok? E para fechar, flotação. Flotação, galera, é um método que cai muito nas provas. Tá? Quais são os métodos que caem muito nas provas? Vamos marcar aqui, né? Eu vou marcar com uma carinha feliz, né? Olha lá. A peneiração é um método que cai bastante, né? A filtração é um método que cai bastante. Dissolução é um método que cai bastante. Flotação é um método que cai bastante. Evaporação e imantização. Então, as carinhas felizes são aqueles métodos que são muito cobrados em prova. Então, vamos terminar aqui? Flotação, muito maneiro. A flotação é um método que ela vai separar vários objetos que podem estar todos no estado sólido pela diferença de densidade. Imagina que eu te dei lá uma bacia com muitas bolinhas todas brancas. Só que umas eram bolinhas de isopor pintadas e outras eram bolinhas de gude pintadas, todas de amarelo. E você pegava, esse é isopor, esse é gude, esse é isopor. Então ia ficar um século. Mas se você chegasse ali e colocasse um líquido de densidade intermediária entre o isopor e o vidro, que poderia ser a própria água, você observar que aquela substância menos densa iria boiar e a mais densa iria precipitar. Tá ligado? Então fique ligado que a flotação nós vamos separar pela diferença de densidade. Show? Eu vou dar um pause aqui no vídeo. O próximo quadro é um dos quadros mais importantes nas provas militares. São aqueles métodos mais complicados, que são separação por funil de bromo, evaporação, tem uma amiga dela chamada destilação. Então, o próximo quadro é um quadro dos mais importantes. Só vou complementar o nosso quadrinho aqui com uma observação, tá? Antigamente, era muito comum falar assim, um método chamado precipitação, tá? Precipitação. Na verdade, hoje se usa a palavra decantação no sentido de precipitação, tá? Ou de sedimentação. O que é isso? Você fez um copo de Nescau, achocolatado lá, você pegou o seu achocolatado, misturou com leite, misturou e deixou em cima da pia. Depois de um tempo você observa o quê? Você observa que aquele chocolate, aquelas substâncias sólidas que estão dissolvidas no leite ou estão ali girando no leite, elas começam pelo fator gravidade a ir para o fundo do recipiente. Isso nós chamamos decantar no sinônimo de sedimentar. Porque no próximo quadro eu vou falar de uma decantação também. E você não pode se confundir precipitação, que é decantação, anota aí no seu caderno, anota aí. Precipitação, que é decantação no sentido de sedimentar. Vamos botar assim entre aspas, descer. Tá? Beleza? Um pequeno pause, espera aí. Calma aí que falhou meu pause aqui.